que a maioria do pessoal deve estar aproveitando feriado prensado, né? Mas, como vocês devem saber, sexta-feira não tem aula, né? Sexta-feira é dia de alguma coisa. Não sei exatamente. Dia dos professores. É dia do professor, né? Então, sexta-feira não tem aula. Não teve aula terça, terça não caiu no dia, nosso dia, né? Mas sexta-feira a gente não tem aula. Então a gente tem essa aula de quarta, e aí quarta-feira de novo, né? Então provavelmente a gente vai ter uma aula hoje, mas eu vou ter que repetir alguma coisa na quarta, né? Também, para reforçar, porque a gente vai ficar um tempo sem se ver, né? Eu não gosto. Na próxima quarta eu faço tipo uma revisãozinha antes de começar a aula. Ai, meu Deus, de novo, né? Program Files. Cadê? E no Octave. Aqui. Feito errado. Deixa eu fechar esse aqui que é o Blender. Aqui dá outra aula. Esse aqui também dá outra aula. Fechou. Fecha esse aqui também. Pode abrir o Octave. Agora é o Modifier. Pronto. Então, estamos prontos aqui. Vou mexer hoje todo no Octave, em vez de mexer no Jupyter. Certo? Então, tipo, na aula passada a gente teve uma revisão. A gente teve uma definição bastante ampla do que é variável, né? Falamos dos tipos. Essencialmente são tipos numéricos, né? Tipos numéricos e tipos textuais. Sendo que aí tem o double, o single, né? E o half, que ainda o half não foi implementado, que é 16 bits, mas vocês têm o double e o single, aí usa o int, né? O int é alguma coisa, né? Aqui no caso, se eu colocar um int e dar... Se você escrever um int, né? E apertar a barra tab, ele vai completar, né? Com os tipos disponíveis, ó, tem o int 8, 16, 32, 64, né? Que aqui é no máximo 64 bits para representar um inteiro não sinalizado, que é o natural, né? Ou então os ints, né? Que aí coloca int. E para que o int ele vai mostrar uma opção de coisa, né? Mas tem aqui o int 8, 64, 16 e 32, né? Mas veja, aquela história que eu estava falando, existe muito esses comandos, né? O inteiro para string, né? O string para inteiro, deve ter, né? Os dois. Mas eu não recomendo usar esse, eu recomendo usar esse aqui, né? Como eu já falei, que é o ter de número para string ou de número para texto, e texto para número, é num to str, str to num, né? Falamos isso. Falamos do float, como calcular ele. E agora a gente vai falar de estrutura de repetição, né? Porque às vezes nós queremos fazer o quê? Tem algum comando que a gente quer repetir várias vezes, né? Tradicionalmente, né? Em linguagem de programação, por exemplo, o quê? Por exemplo, tem muita coisa aqui que a gente... Tem muita coisa que já está implementada no Octave, né? E como eu disse, tem outros recursos que é mais fácil de fazer, né? Mas o tradicional é que eu tenho um vetor, né? 1, 2, 3, 4, né? Certo? E aí eu quero multiplicar cada um desses números por 2, né? Você teria que fazer um for, né? Que aí eu crio uma variável, sei lá, de índice, que vai ser igual, né? De 1 a 4, porque tem 4 índices ali, né? 1, 2, 3, não, dependendo dos valores que estão ali, tá? 1, 2, 3, 4. E aí eu pego que o cara que está na posição índice, né? Vai ser igual a receber o cara que está na posição índice, mais 2 vezes 2 que eu falei, não sei, vezes 2, né? Por exemplo. Aí eu coloco um end.
O que esse aqui fez, certo? Ele percorreu os índices de 1 a 4, né? Que era esse cara que seria percorrer o x1, x2, x3, x4, tá? E aí, para cada posição, ele pegou a posição e multiplicou por 2. Talvez, para ficar um exemplo talvez mais interessante, seria fazer isso aqui, em vez de multiplicar por 2, multiplicar por o índice mais 1, talvez. Fica mais interessante. Um pouquinho mais interessante. Aí o end termina o for, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, eu peguei esses elementos, 1, 2, 3, 4. Para cada elemento, eu multipliquei por 2 e armazenei na posição dele correspondente. Tá? Aí o end quer dizer que termina. Tudo que está dentro aqui do for vai ser repetido quantas vezes? Vai ser repetido 4 vezes, tá? De 1 a 4, 4 vezes. E aqui, no caso, também vai repetir de novo, de 1 a 4, 4 vezes. Só que aqui, no caso, eu estou pegando o elemento que está na posição int, que já foi multiplicado por 2, né? Então, aqui já está, antes daqui já estava como 2, 4, 6, 8. Aí eu peguei o 2, 4, 6, 8, que está multiplicado por 2. E agora multipliquei pelo índice mais 1. Ou seja, quem está na posição 1 vai ser multiplicado por 2. Quem está na posição 2 vai ser multiplicado por 3. Quem está na posição 3 vai ser multiplicado por 4. Quem está na posição 4 vai ser multiplicado por 5. Então, se tiver tudo certo, aqui vai, com o primeiro cara que a gente vai ver, vai dar 4, que foi multiplicado por 2 duas vezes. E o último cara aqui que deu 4 vai estar multiplicado por o quê? 8, 8 vezes 5 dá 40, né? Vai estar multiplicado por 10, né? 5 vezes 2, 10. Certo? E aí, certamente, né? Ó, 4, 12, 24, 40, né? Ok? Isso aqui é o exemplo de for, né? Que a gente faz tradicionalmente. É para isso que for serve, certo? Você quer repetir uma mesma operação sobre dados várias vezes, né? Você tem um conjunto de dados que você quer repetir. Isso que a gente faz aqui no Octave, né? De pegar, por exemplo, um dado. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. O mesmo exemplo ainda, 2, 3, 4, né? Pegar essa variável y e multiplicar ela direto aqui por 2, né? Que a gente pode fazer isso, tá? Y é igual a y vezes 2, que já vai multiplicar o y vezes 2, né? Ó, 2, 4, 6, 8, né? Eu não precisei fazer um for para isso. Ele já automaticamente distribuiu esse 2 vezes o y, né? Para cada, ele já fez essa multiplicação de 2 para cada elemento do y. Por isso que eu disse que é difícil você usar for no Octave, porque dá quase tudo que você quiser fazer usando for, que você parece que você tem que fazer usando for em outras linguagens, você pode fazer naturalmente no Octave. Tá? Você não precisa fazer uma estrutura de repetição para isso. Mas existem casos que você pode usar, né? É difícil de pensar num caso, mas existe, né? Assim, o principal que eu penso é séries, tá? Séries infinitas. Aí, em geral, séries infinitas você precisa fazer um for, né? Você quer fazer uma aproximação a partir de uma série infinita, como uma série de Taylor, né? Aí você usa um for. Mas, se não, é muito difícil você mesmo querer usar um for. Então, você está implementando um algoritmo, mas mesmo assim, se você estiver implementando um algoritmo que usa for, o correto é você, no Octave, você tentar ver qual seria a maneira matlabiana ou octaviana de fazer aquilo, né? Que tem, né? Muitas das vezes tem um jeito mais fácil de fazer com o Octave e o MATLAB, tá? Porque como eles são linguagens preparadas para lidar com matemática, né? Elas são feitas para lidar com conjuntos de números, tá? Então, muitas vezes tem uma maneira chamada matlabiana ou então octaviana de fazer aquele código sem usar for. Mas eu tenho que te mostrar esse for por causa que isso aqui é um recurso que toda linguagem tem. Se você for usar outra linguagem, fatalmente você vai ter que ver, e talvez um dia você precise, né? O for, ele é uma estrutura de repetição que serve para você, como eu disse, repetir comandos, para você não ter que digitar o mesmo comando várias vezes, porque você quer aplicar aquele mesmo comando sobre um conjunto de dados, ou então você quer repetir uma determinada operação N vezes, né? Veja que isso aqui não tem a ver com esses 1, 2, 3, 4 aqui, isso aqui é só os dados, tá? Mas podia ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, y igual a
Se eu fizer x igual a, sei lá, 11, 13, 17, que 19, né? Tá? Eu poderia fazer aquele mesmo for de antes, tá? Ó, for índice 1 igual a 4, índice vezes índice mais um end, né? Aí o que ele vai fazer é que a primeira posição é 22, a segunda posição vai ser multiplicada por 5, né? Então dá 94, se eu estiver errado, né? 95, perdão. Certo? Mas ele fez isso, ó, independente dos valores que estavam lá. O que eu estou fazendo aqui é repetindo essa operação 4 vezes, só que eu fiz de uma maneira inteligente, né? De usar a variável que controla a quantidade de repetições como índice, tá? Mas não precisava ser, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Você poderia ter feito for, sei lá, x ou índice igual a 10, a 13, né? Por exemplo, né? E aí fazer aqui for índice menos, sei lá, for índice igual a, deixa eu colocar aqui, ó, tem que criar uma variável for externa c igual a 1, por exemplo. Aí for índice 10 igual a 13, eu poderia ter feito isso aqui também, ó, c igual a xc vezes c mais 1, tá? E tá fazendo a mesma, vai dar erro, né? Escrevi errado ali. End, pronto. Certo? Ele repetiu a mesma operação, né? Ah, esqueci de fazer um incremento, né? Eita, nós. X igual a 11. Vou botar aqui 11, 13, 17, 19. E aí, eu crio C igual a 1, que vai ser usada para índices, tá? Aliás, índices igual a 1, para ficar até mais claro. For conta igual a 10, a 13, né? Aí x índices, uma coisa que estava lá, né? Índice mais 1. Aí que eu coloquei índices ali, né? Cuidado com o nome da variável. Se chamou índices, tem que ser índices, né? E eu tenho que colocar aqui ainda uma outra instrução, índices igual a índices mais... Opa! Índices igual a índices mais 1 e end. Vai dar o mesmo resultado de antes, ó. 22, 39, 68, 95, tá? Veja que aí eu criei uma outra variável aqui chamada conta, ó, que vai de 10 a 13, né? Tem nada a ver, né? Mas aí tem, só repete o quê? 4 vezes, né? Porque vai x conta igual a 10, conta igual a 11, conta igual a 12, conta igual a 13, né? De 10 a 13 tem 4 números, né? Veja que ele pega o último valor, tá? Ou seja, o último valor está incluso. Tem que tomar cuidado que alguns for, dependendo dos programas que vocês forem usar em outras linguagens de programação, esse último valor não é incluso, tá? O Python não faz isso. Se eu fizesse um for parecido como esse em Python, o 13 não seria incluso. Ele só ia repetir esse for 3 vezes. Ele ia fazer conta igual a 10, a 11 e a 12. Mas no caso do MATLAB, do Octave, ele pega até o último elemento, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Detalhezinhos, tá? Os vetores em Octave e MATLAB começam a partir do 1, né? Em outras linguagens começam a partir do 0, é o mais comum. Mas no Octave e MATLAB começa a partir do 1. Então eu pego o primeiro índice, ó, índice igual a 1, eu estou usando para o primeiro índice, x1 vai ser igual quer dizer, na verdade, vai ser atribuído a x1 vezes 1 mais 1, né? Que vai ser 2 vezes x1. E aí eu tenho que incrementar, né, para pegar o próximo índice. Como eu não fiz que nem naquele primeiro exemplo, que o índice estava sendo incrementado aqui automaticamente já como controle das repetições, né? Eu tenho que fazer a incrementação dele manual, né? Índices igual a índice mais 1, que ela vai pegar a posição 2. Na segunda repetição, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer x2 igual, recebe
resultado da operação de x2 vezes 2 mais 1, né? 2 mais 1, 3. Então, o cara que está na posição 2 vai ser multiplicado por 3, né? 13 vezes 3 deu 39, né? Aí repete para a posição 4, que 17 vai ser multiplicado por 4, né? Dando 68. E 19 vai ser multiplicado por 5, né? 5 vezes 9 é 45, né? Aí 50 com 45 dá 95. Certo? Só para mostrar aqui mais de uma maneira de que faz, né? Tem gente que diz que não existe, tem mais de uma maneira de fazer, sabe? Tudo em programação tem mais de uma maneira de fazer, certo? Isso aqui é uma mesma maneira de fazer o mesmo foco que eu tinha mostrado antes. E esse é o der roots, né? Por exemplo, que é uma variável, o x é uma variável 4 a 4, 32, tipo double, né? Certo? O for serve para você repetir comandos, né? Como eu estava falando. Mas no Octave tem essa vantagem, né? Que você pode simplesmente pegar, ó, x igual a 11, 13, 17, 19. E aí, se eu quiser multiplicar todo mundo por 2, eu posso fazer só x igual a vezes 2, né? E aí, se eu quiser fazer do jeito mais inteligente, professor, fazer essa multiplicação de índice, tinha como? Tinha, tá? Você poderia fazer, ó, ponto asterisco, que faz uma multiplicação elemento a elemento, né? E aí, no caso, o primeiro elemento é o quê? É 2, né? O segundo elemento é 3, não é isso? 4, 5, né? Então faz assim, ó. Tá? 2 a 5. Isso aqui vai dar o mesmo resultado de antes, ó. 22, 39, 61 e 95. Tá vendo? Ó? Sem usar for nem nada. Tudo que eu estou usando é a capacidade do Octave, do MATLAB, de lidar naturalmente com números. Estou fazendo uma operação elemento a elemento. Eu criei um vetor que vai de 2 a 5, né? E agora eu estou multiplicando esse vetor que vai de 2 a 5 por cada elemento individualmente. Então, o 11 está sendo multiplicado por 2, o 13 está sendo multiplicado por 3, o 17 está sendo multiplicado por 4, o 19 está sendo multiplicado por 5. Tá? Só tem essa maneira de fazer isso, professor? Não, tem outra maneira também, tá? E aí, se você não conseguir fazer uma fórmula desse tipo, professor, de vezes, usando esses pontos, isso aqui eu estou usando, qual recurso que eu estou usando? Estou usando aqueles pontinhos, né? Que faz uma operação elemento a elemento, né? É outro jeito de fazer. E se eu não soubesse, se eu não conseguisse construir essa fórmula, tinha outra maneira? Tinha, tá? Aí o tradicional do Octave, do MATLAB, se você não conseguiu construir uma fórmula usando pontos, né? Ou usando os operadores tradicionais, né? Que é só multiplicação, divisão e multiplicação, né? Exponenciação. Você não conseguiu criar essa fórmula, né? Com esses elementos. Se você está criando uma função complexa, certo? Que tem testes lá dentro, tem vários recursos lá dentro que você quer aplicar, que não dá para fazer só com operadores. Aí o que eu faço, professor? Eu uso for? Não, você não usa for. Você usa uma coisa chamada array_fun, tá? Esse é o comando tradicionalmente. É diversão com vetores, basicamente. Diversão com matrizes, né? Array_fun. Ou então, e existe não somente ele, tá? Existe o array_fun, existe o cell_fun, tá? E existe o struct_fun, se eu não me engano. Array_fun, cell_fun e struct_fun, que permite você fazer aplicações de uma função mais complexa, que a gente ainda vai aprender funções, tá? A gente não sabe funções, mas se você tem uma função mais complexa que você quer aplicar para todos os elementos, você pode usar eles, tá? Por exemplo, aqui o x de novo, né? Que é 11, 13, 17, 19, né? Tá? Aí eu quero fazer uma função em cima dele. Sei lá, qual? A mesma de antes, tá? Índices vai ser igual a x índices vezes índices mais 1, só para não fazer algo diferente do que vocês estão vendo, né? 1 a 4, né? Tá certo? Ó? O que eu fiz? Ó, usei o array_fun, certo?
Aí aqui eu estou criando uma coisa chamada função anônima, que a gente ainda vai aprender, tá? Não se preocupe. Aí estou usando uma função anônima, que aí ela recebe como argumento um A4. Quem é o argumento dessa função anônima? Ó, é o que tem esse arroba, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Esse aqui é o argumento da minha função anônima. E quando eu coloco espaço nela, tem aqui o conteúdo da função, tá? Que é o x índices vezes índices, que vai de 1 a 4. E aí ele repete, ó, ele gerou exatamente o mesmo vetor, né? Que aí eu posso salvar, se eu quiser salvar esse vetor em x, né? Eu tenho que fazer assim, né? X igual. Ou eu posso salvar em outro lugar também, né? Salvar no y, por exemplo. Aí o y fica salvo com 22, 39, 68, 99, não PT 5, para não perder os valores originais de x, tá? O x continua ó, igual, certo? O jeito tradicional de você fazer, quando você tem uma função mais complexa, é usando o array fun, tá? Só para vocês saberem que isso existe. Array fun, e tem o self-fun, struct fun, que também a gente ainda vai ver no futuro para que serve, tá? Mas eles são outras formas de você aplicar o for, né? Dentro do MATLAB e do Octave, tá? Aí eu queria... Deixa eu ver se eu consigo aqui ver um exemplo. Seria um exemplo interessante que a gente possa fazer. Se a gente quiser fazer, por exemplo... Eu acho que eu tenho que continuar a terminar aqueles slides, que tinha os exemplos ali nos slides que a gente pode usar. Não da aula de variáveis, né, mas na aula antes dessa. Octave. Não ainda nessa daqui, mas eu acho que nessa de comandos básicos tem um trechinho lá do final que eu ia falar sobre repetição, que eu não falei, que a gente tem uns exemplos que a gente pode usar. Que é justamente a questão de diversão com matrizes aqui, né? Ó. Aqui no caso, ó, se não se lembra, né? A B é a matriz mágica, se não estiver enganado. Kernel tá start, deixa eu acabar aqui. Back to kernel, vamos lá. Também o conteúdo da variável B. Conjunto da variável B, undefined, né? Tem que chegar... Aqui a gente já viu, tá? Tudo isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. O B é uma variável aleatória, né? É uma matriz aleatória 5/5 com valores variando de 1 a 10. Vou executar de novo. Está aqui a nossa nova matriz B. Pronto. Certo? Aí eu acho que eu mostrei isso aqui para vocês, não é? E aí você executa a matriz B e posso concatenar com os resultados, comparando todos os valores de B quando são menores que 5, colocar 0 e 1, né? Unir, que eu falei isso aqui para vocês. Falei do find, do size. Falei... aqui está aqui o for, finalmente. Pronto. Né? Aí aqui, ó, por exemplo, para acessar essa matriz B, né? O jeito tradicional em qualquer linguagem de programação que vocês forem ver é esse daqui, tá? Você cria dois índices, o I e o J, para acessar os dados da matriz 2D, né? E aí colocaria D e J, né? Que está acessando na linha I, coluna J, igual a B I, B índice na índice I, linha I, coluna J, se é menor do que 7, né? Aqui na verdade menor que 5. Né? Aí eu coloco um end para terminar o primeiro for, e isso aqui para terminar o segundo for. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma estrutura de for chamada estrutura de for aninhada, tá? Por quê? Porque tem um for, eu primeiro mostrei para vocês um for, né? Normal.
Esse daqui é um for dentro de outro for para percorrer os elementos de uma matriz, tá? Aí eu estou percorrendo todos os elementos da matriz e estou comparando cada elemento individualmente com o menor para ver se ele é menor que 5, né? E depois eu uso o comando disp, que exibe o resultado que está sendo armazenado na matriz D, né? Ó. Isso aqui vai dar o mesmo resultado de antes, aquela matriz, ó. Essa matriz, esse aqui é o mesmo resultado. Não precisa nem ir para lá, não. Do que fazer isso, ó. B menor do que 5. B menor do que 5, ó, é o mesmo resultado. Tá vendo? 001, 101, 001, a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, a diferença desse para esse, desse resultado para esse, é que esse aqui eu usei 2 fors para fazer isso, e esse daqui eu só fiz B menor do que 5. Tá vendo? A diferença, ó. Tá? Isso aqui foi feito usando for, né? E esse aqui é usando o comando Octave, né? Isso daqui, o que é esse TikTok, professor? Isso aqui é para vocês poderem medir. Se vocês estiverem na dúvida o que é mais eficiente, se vocês se preocuparem com a eficiência, existe esse comando TikTok, tá? O tick quer dizer que ele marca o início de uma medida de tempo e o toque ele marca o final da medida de tempo. Ele diz quanto tempo um comando durou, certo? Então, nesse caso aqui, ó, esse for inteiro aqui, ó, TikTok daqui para cá, ele vai exibir quanto é que, né, quando eu clicar aqui toque, ele vai me dizer quanto tempo demorou para repercorrer esses 2 fors, tá? E do mesmo jeito, se eu fizer TikTok, assim, antes e depois de um comando, ele vai me mostrar quanto tempo demorou para executar essa instrução, né? B menor do que 5, tá? Mas eu acho que ele não exibe, né? O que aconteceu? Eu pulei. Aconteceu algum problema? Só dei o run. Bom, a gente vê ó, que a primeira instrução, eu disse que dele devia... Enfim, deixa ele aí mesmo aí. É porque aqui exibe o toque, né? E depois exibe a matriz, né? Enfim. Mas a gente vê, ó. Deixa eu ver se dá para fazer de um jeito assim diferente. B igual a B menor que 5, tá? Para ficar consistente, tá? Só para ficar consistente. Senão vai ficar, talvez confunda vocês. Tá vendo? Ó? A primeira instrução, esse primeiro caso aqui, ó, certo? Ele percorreu 5 índices da matriz 5/5, comparou cada elemento individualmente com menor que 5, né? E aí deu quanto resultado, ó? Ele conseguiu criar essa matriz aqui de zeros e uns, ó, em 0,058 segundos, né? É meio... não é nem um décimo, é metade de um décimo de segundo, né? Foi o tempo que ele demorou para fazer isso aqui, que é uma matriz pequena, tá? Que é uma matriz pequena. Aí aqui eu faço a mesma operação, TikTok, D igual a B menor que 5, que é a mesma coisa, tá? Isso aqui tá fazendo a mesma coisa que eu fiz ali em cima com for, tá? Dou o TikTok, e aí a gente vê, ó, qual o tempo de execução, tá vendo? Ó? O tempo de execução foi quanto? 0,18, né? Ó? Praticamente o quê? Isso aqui é 0,6, isso aqui é 0,2, é 1/3 do tempo, né? Foi 1/3 mais rápido. Para você ter certeza disso, né, você teria que fazer vários testes, mas você não precisa fazer teste, não. Tá? Eu estou lhe dizendo, se você usar as operações vetoriais ou matriciais do Octave e do MATLAB, em geral, certo? Com certeza você vai obter uma velocidade muito mais rápida do que usar os métodos de programação tradicional, tá? Usando for. Aliás, se você conseguir fazer sem usar o array fun, ainda é melhor, tá? Seu array fun ainda é mais lento, tá? Do que esse aqui, do que o puro matricial ou puro vetorial, tá? Mas se você puder, é o melhor. O mais rápido que tem é esse aqui, tá? E você vê, ó, que eu não fiz... eu nem preciso me preocupar como é que o Octave está fazendo isso, tá? É aquela história que eu falei. Isso aqui é uma das diferenças das linguagens de programação. Nem preciso me preocupar como otimizar isso. O Octave, ele já
já faz essa otimização para mim, esse gerenciamento de memória, de fazer de forma mais eficiente possível. Aí eu acho, tenho quase certeza que eu fiz usando aqui um array fan, né? Ó. Aqui, ó. Fiz aqui o array fan, né? Ó. TikTok, D igual array fan, aquela história da função anônima. Não se preocupe com isso, a gente ainda vai estudar, tá? A função anônima. Que recebe x como parâmetro, faz x como menor que 5. Esse x aqui é um elemento de B, tá? Ó. Passei B como argumento do array fan, que é um array que pode ser de quantas dimensões você quiser, tá? Pode ser um 5/7/10/20, não interessa, é um vetorzão, é uma matriz gigantesca aí. Aí eu estou pegando para cada elemento de B, eu estou comparando para ver se ele é menor que 5. Né? Não precisava usar array fan para fazer isso, né? Eu acabei de mostrar que não precisa. Mas fazendo o array fan e dando dispd de novo, né? O que é o tempo de velocidade? 0,27, tá vendo? Ó? Vou até executar de novo, 0,22. Tem que fazer uma média, né? Para ter certeza dos tempos. Ah, meu Deus, o que foi que aconteceu ainda? Eu deletei sem querer. 0,18. Né? 0,20, tá vendo? É mais lento, tá? O array fan, talvez aqui, como é muito pequeno, o array fan tá dando muito próximo do vetorial, tá? Mas, em geral, né? E tem gente que diz, vocês podem ver nos comentários do Octave, do MATLAB, até do fórum do MATLAB também, que diz, não, o array fan é a mesma coisa que está usando for. Não, não. Em termos de eficiência, tá? Não é não, tá? O array fan, ele já tem, como eu disse, né? Quem é programador, assim, quem faz computação, tem que se preocupar com essas questões de otimização, né? De manipulação de memória e gerenciamento de memória. Vocês não precisam se preocupar com isso. Você usar o array fan, já vai estar usando todas as técnicas possíveis, inimagináveis, para deixar o inimagináveis é exagero, né? Mas todas as técnicas possíveis para otimizar a multiplicação de vetores ou matrizes já vão estar sendo aplicadas, tá? No array fan. É um pouquinho mais lento por causa que o array fan, você nem todas as... No caso aqui, talvez não esteja sendo rápido, porque é uma operação puramente matricial, né? Comparar x menor que 5. Mas você pode fazer operações mais complexas, tá? No array fan, que podia ser qualquer função, tá? Aqui não precisava ser uma função anônima, não, tá? Podia ser qualquer função que poderia estar nessa região sublinhada ali. E ele ia aplicar para todos os elementos da matriz B, tá? Então, esse aqui é um modo genérico de fazer o for. Então, por que você está falando do for, professor? Porque eu já disse, tem alguns casos, embora não seja o comum, embora não seja frequente, mas tem alguns casos... não, eu executei aqui de novo, aí deu agora 0,57, mas aqui, ó, deu 0,17, né? Menor do que o 0,18 que apareceu lá no array fan. Você executando várias vezes, o certo é isso, tá? Para você ter uma ideia de tempo, se você quiser se preocupar com isso, é você executar o mesmo código várias vezes e aí fazer a média dos tempos. Tem gente que faz a média não, tá? Tem gente que recomenda fazer a média, eu não acho errado. O certo é você fazer o mínimo. Tá? Eu acho que o correto é você pegar o mínimo dos tempos. Por que dá esses tempos diferentes? Quando eu executo uma vez, dá 0,53, outra vez dá 0,58, outra vez, sei lá, dá 0,40. Porque essas tarefas, lembra que não, esse programa que a gente está executando agora, não está só ele rodando na máquina, né? Tem outras coisas. A própria transmissão que eu estou fazendo agora para vocês está competindo, né? Essa transmissão que eu estou fazendo aqui com vocês, enviando as minhas imagens, meu som via internet, está competindo com esse programa sendo executado. E toda essa minha câmera, a minha voz sendo gravada, eu acessando e transmitindo dados pela internet, né, executando esse programa, tudo isso está competindo por atenção no processador principal, na CPU. E dependendo de quem é a vez, né, pode ser que eu ganhe mais tempo ou eu perca menos tempo para executar um comando. Certo? Aí, por que o pessoal diz que o ideal é fazer a média dos tempos? Porque, tradicionalmente, em processamento de sinais,
O jeito que a gente faz para reduzir ruído é usar a média. Tá? Isso é tanto que existe aquela média móvel, que você deve ter visto naquela história da Covid, né? Usar a média móvel, mas média móvel não serve somente para isso, para a gente ter uma ideia de como é que está a tendência em questão de saúde, questões de saúde, né? Também serve para na bolsa, né? A média móvel também é usada. Na verdade, isso é tão famoso, média móvel, que existe um comando, né, no Octave para fazer isso, tá? É o MoveMin, certo? O MoveMin, ele serve justamente para fazer, min é média, tá? Média móvel, tá? Que você pode aplicar em cima de um dado. Para vocês terem ideia, né? Aqui de novo, ó, 11, 13, 15, 17, ou 17, 19, né? Para a gente não usar o mesmo exemplo de novo, né? Eu posso aplicar a média móvel dele, é só fazer MoveMin, né, X, e usar uma janela de 3, talvez, né? Ele vai calcular para mim e vai dizer os valores, ó. Isso aqui foi a média móvel aplicada em cima desses valores, tá? Quer dizer o quê? Que você tem uma janela, que o que ele está fazendo? Ele pegou a janela a partir do 11, né? Pegando o valor antes, que aí seria 0, como não tem valor nenhum, né? O valor depois, 24, e dividido por 2 aqui no caso, né? Parece, né? 20. Mas foi isso, né? É aqui 13, 30, 30, 41 dividido por 3. Aí tá certo, né? Ó, o 13 aqui, 13 mais 17 mais 11, dividido por 3, dá 13,67, né? O 17 vai ser 13 mais 17, 13 com 17 mais 19, dividido por 3, né? Aí dá 13 com 17 dá 30, 49 dividido por 3, deve dar esse 16 e coisa, né? 49 dividido por 3 dá 16,33, foi esse cara. Agora, os extremos aí depende, né? Porque ele depende qual foi o número que ele considerou aqui, né? Parece que ele considerou 0, mas em vez de dividir por 3, ele dividiu por 2. Esquisito, né? Na verdade, é porque depende de como você está fazendo a extensão, né? Tem um jeito de fazer isso, né? Quando você está nos extremos, existe várias maneiras. Isso aqui seria um sinal, né? Um sinal é uma função. O que a gente chama de sinal? Sinal é simplesmente uma função que é o argumento de entrada é o tempo, tá? Que dependendo do tempo tem um valor diferente. Isso é sinal, tá? Se você não sabe. E aí quando você tem os valores de um sinal discreto, tipo esse daqui, 11, 13, 17, 19, sinal bizarro, mas tem, né? Você, às vezes, tem que aplicar um filtro e aí chega nos extremos, você não tem dados, né? E você precisa de dados para aplicar em cima desse cara. Aí um dos jeitos mais tradicionais é preencher com 0, né? Mas não é o único jeito. Eu posso repetir o vetor. Então fica 11, 13, 17, 19, aí 11, 13, 17, 19, né? Aí tem um 11, 13, 17, 19 aqui antes, né? Eu posso também repetir os últimos valores, de forma que é 19, 19, 19 infinito. Aqui é 11, 11, 11, 11, né? Então, dependendo do valor que você fizer, né? Que eu não sei qual foi, teria que dar uma olhada na documentação para ver qual o padrão dele. Ele obteve 18 e aqui ele obteve 12, né? Mas depende do que você está fazendo, tá? Os extremos. Mas eu estava mostrando isso para mostrar MoveMin, né? MoveMin, que é a média móvel, né? Que é usada para reduzir ruídos e identificar tendências, e é por isso que o pessoal gosta de usar média para reduzir ruído em tudo, né? Mas nem sempre média é o melhor para reduzir ruído. Na verdade, o melhor para reduzir ruído é mediana, tá? Que é o elemento que está no meio, é o melhor para reduzir ruído. Mas o que é mediana? É simplesmente pegar o elemento do meio, né? De uma distribuição qualquer. Mas nada impede você pegar o mínimo e o máximo, né? Também, o mínimo e o máximo também é uma forma de reduzir ruído. Ainda mais aqui no caso de medição de tempo, né? Que o único jeito de estar dando de um programa estar sendo processado mais rápido, quer dizer que ele esteja alguma prioridade, por algum motivo, né? Ele recebeu uma prioridade de execução em cima do processador, né? Os dados não mudaram, exatamente os mesmos dados, então porque está dando mais rápido, é milagre? De vez em quando o computador consegue executar mais rápido? Não, né? Se é o mesmo dado, se é o mesmo programa, né? É o mesmo teste, né? D com AB menor que 5. O B, a matriz B não está mudando, então como é que de vez em quando ele executa mais rápido? É porque na ordem de execução de processos da CPU, ele está
ele ganhou uma prioridade por algum motivo, né? Pode ser, inclusive, que como eu estou executando esse teste aqui várias vezes, né, já está no cache. De repente o dado já estava no cache, aí opa, ele está querendo reaproveitar uma coisa que eu já tenho aqui no cache da CPU. Opa, que coisa, beleza. Só executar de novo. Certo? Então tem vários motivos. Mas independente disso, se você conseguiu executar em 0.01 segundo, quer dizer que é possível executar em 0.01 segundo, não importa se foi só uma vez. Então é possível usar o mínimo. Como também é possível usar o máximo, né? Se você quiser. Como se fosse o limite inferior, o limite maior. Ou seja, todas essas formas são métodos válidos de redução de ruído, tá? Mínimo, máximo, mediano ou média. Embora a maioria das pessoas tenha uma, sei lá, tenha uma paixão, né, digamos assim, por média, mediana, máximo e mínimo, todos são válidos. E só na vale a pena dizer que só na distribuição normal que média, moda e mediana são todos iguais, tá? Em qualquer outra distribuição que aparece no mundo real que é skewed, não vai ser igual, média, moda e mediana. Aí é outra opção, né? Moda também. Moda é aquele elemento que aparece com mais frequência na distribuição. Aí outra maneira de fazer, eu só estou mostrando várias maneiras, certo? Qual é o objetivo da aula de hoje? Eu sei que de vez em quando eu desvio, né? Eu entro numa viela, né? Eu falo um assunto a mais, mas é nosso assunto. Tudo que eu estou mostrando para vocês hoje são várias maneiras de fazer estruturas de repetição, certo? Dentro do Octave. E, por consequência, dentro do MATLAB. Outra maneira de você fazer isso é usando o while, tá? Aliás, eu nem falei da tradução, né? For quer dizer para, tá? For do inglês quer dizer para. No sentido de para isto, tá? Não é que é parar. O verbo parar, não. For, para isto, né? Eu acho que a tradução, a melhor tradução que seria o quê? Você dizer execute as instruções que estão dentro de mim para ou tendo como, né, i igual a 1 a 5, né? Variando de i a 5, né? Ou então dizendo assim, para i igual a 1 a 5, faça isto, né? Acho que a melhor tradução seria isso, né? Com i, acho que até melhor isso, né? Apesar de for, né, que for tem mais a ver com inglês, né? Faz mais sentido em inglês. Ou então, acho que a tradução para português o melhor seria isso. Com a variável dentro de um determinado intervalo, com uma variável com uma variável dentro de determinado intervalo, faça isso. Com a variável para todos os elementos deste intervalo, faça isso. Seria a tradução melhor para o for. Tá? Eu estou tentando traduzir o for para português, seria isso. Ou seja, com a variável i, assumindo os valores de 1 a 5, repita tudo o que está dentro. Só que aí dentro disso pode ter uma outra estrutura de repetição. No caso aqui, com a variável j, assumindo os valores de 1 a 5, faça, aí tem o teste. O end termina. Só por curiosidade, também existe o end for, tá? Se você quiser, você pode usar. Não sei se você acha isso mais fácil ou não, mas o end, sempre que eu falei que end quer dizer final, né? Já falei isso para vocês. O end, ele termina um escopo. Ele termina uma região do programa. Por que o for ele é chamado de uma estrutura de repetição? Porque ele define um escopo dentro do seu programa, tá? Quer dizer que esse cara aqui, ele só existe dentro do for, né? Deixa eu demonstrar isso para vocês. For igual a 1 a 5, né? Aqui é exemplo bem simplesinho, de 1 a 5, com a variável i, recebendo os valores de 1 até 5, ou seja, dentro desse intervalo, imprima, só para imprimir os valores, tá? Opa, coloquei errado. Dispi, meu Deus, tá difícil, hein? Dispi, end, certo?
Ele criou, né? A variável não era para ter criado, não. For... Enfim. Essa variável i aqui, teoricamente, era para existir só dentro do DISP. Né? E normalmente você vai ver que em linguagens de programação em geral, quando você faz isso aqui que eu acabei de fazer, a variável i ela só existe dentro do for, ela não existe fora. Aqui no caso ela existe, né? Ó, fora. Mas isso não é o normal, tá? Das linguagens de programação. O normal das linguagens de programação é o escopo que você está definindo por for, ele define uma região do seu programa que só existe para aquela estrutura, só para o for, certo? Que eu estou dizendo que é um pedaço do programa que vai se repetir várias vezes. Então, ele vai pegar aquele pedaço, certo? E colar várias vezes no seu binário. Ou então ele vai fazer, existe uma instrução, na verdade, chamada jump, né? Que ele vai usar para fazer isso, ficar repetindo isso N vezes, né? Mas, na prática, se a gente fosse colocar o programa um embaixo do outro, seria isso, tá? Ele está repetindo o código-fonte, um trecho, um escopo do código-fonte várias vezes. E aí, esse escopo, certo? Você lembra disso? Quando você tem. Por que eu estou falando de escopo? Escopo é uma região do seu programa e ela sempre tem uma marcação de início e uma marcação de fim, certo? É uma parte especial do seu programa, escopo, é uma região especial do seu programa, que ele pode ser um escopo condicional, que a gente vai ver ainda, estruturas de controle, é o if, né? É o se. Pode ser de repetição, que é esse caso, ó, o for, ele marca o início de um escopo, de uma região do programa que vai ser repetida várias vezes. E aí o end, né, o end for, determina o término dessa região de escopo, quer dizer que aquele pedaço, tudo que tiver entre o for e end, vai ser repetido, no caso aqui, 5 vezes, tá? Mas poderia ser N vezes. Tome cuidado também, tá? No caso aqui de for, o que acontece se eu colocar um número gigantesco, né? Se eu colocar, como eu já disse, né? Se eu colocar um negócio aqui, tipo 1000 por 1000 por 1000, né? Se eu colocar assim, fazer zeros, 1000 por 1000 está confundido ali com o NUMP, tá? 1000 por 1000 por 1000, isso aqui vai criar uma matriz de 8 GB, né? Na verdade, 64 GB, porque aqui está no formato de double. Isso aqui ia estourar meu computador, não ia conseguir pegar a memória toda disso daqui, né? Não ia conseguir instanciar isso aqui. No caso de for, se você fizer um for que vai de 1 até, sei lá, 1 é... fazer, né? 1 é 2, que vai de 1 a 100, né? Você pode fazer isso, né? Que aí vai exibir os números de 1 a 100, tá? Ok? Se você fizer, lembra que o E aqui no caso é 10 elevado, né? Se você fizer um negócio desse aqui, qual é o problema? Vai estourar a memória? Não vai estourar a memória, tá? Não estoura a memória. Só que aí você vai entrar num loop não infinito, tá? Mas ele vai travar o seu computador, muito provavelmente, tá? Ah, ele deu invalid range. Que bom. Nesse caso aqui, ele não deixou executar porque ele viu que não conseguiu gerar esse número, né? Que era muito gigantesco para o tipo double. Mas tem, tá? Como fazer um negócio desse, eu não vou mostrar isso aqui no futuro, como é que faz. Mas o problema de você fazer isso daqui, algo desse tipo, parecido com isso aqui, mas dá para fazer, é que seu computador ele vai ficar processando indefinitivamente esse for, ele vai ficar imprimindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sabe? Não para. Ele não para. E aí, como é que você faz se você entrar num cara desse? Eu posso até fazer aqui com o while. Já ia mostrar mesmo o while. Se 1 maior do que 0, speed. Certo? Ó. Ele entrou no loop infinito, que ele vai ficar imprimindo i e nunca para, certo? Eu criei um estudo de repetição que isso aqui é chamado de um erro de loop infinito, certo? Ele nunca vai parar, nunca vai acabar o seu programa. Se você entrar num caso desse, tiver esse problema no Octave, você pode apertar Ctrl C, certo? Que ele interrompe. Se você estiver naqueles sistemas online, né? Estiver usando Madonna ou estiver usando Octave online, você vai ter que ou recarregar ou fechar o aplicativo e abrir de novo, tá? Mas no Octave, Ctrl C, tá? Ctrl C quer dizer cancela, né?
Ctrl C, eu sei que vocês estão acostumados com Ctrl C para copiar, né? Copiar dados, você seleciona, aperta Ctrl C para copiar. Mas na maioria dos sistemas de terminal, se você apertar Ctrl C, quer dizer cancelar uma operação, tá? Aí Ctrl C você cancela. Você para aquele for e você pode agora voltar, ó, a imprimir, tá? É fazer o que você quiser. Antes, certo? Eu estava fazendo isso aqui, não tinha, tá? Como eu fazer, eu tava lascado, né? Ó, não dá, ó. Tempo digital, não estou conseguindo digitar. Travou o meu computador, certo? Se eu continuar aqui, provavelmente a gente vai sair. Vocês estão me ouvindo ainda? Espero que sim. Não travou, né? Aí, pelo menos está aparecendo ali e está se mexendo, né? Estão me ouvindo? Ok. Então, beleza. Você viu que eu digitei uma porção de coisa ó, que não apareceu, né? Ó, só apareceu quando eu dei cancela, tá? Porque eu estava num loop infinito, que ele nunca ia acabar. Aí, quando eu apertei Ctrl C, eu pude... Apareceu tudo que eu tinha digitado, né? Antes. Certo? Isso é o problema de você usar for, tá? Se você usar o array fun, aqueles outros métodos, né? Você não tem esse problema, né? Mas se você for usar o for ou while, que eu vou mostrar agora, vocês têm que tentar essa... Você pode entrar no loop infinito, tá? E aí, se você entrar no loop infinito, né, que acho que eu já falei, né? Infinitos não existe no computador, tá? A razão que você vai querer usar for e while é justamente quando você estiver tentando se aproximar do infinito por algum motivo usando linguagem de programação. E como você está tentando se aproximar do infinito, você ou infinitamente próximo de uma solução, né? Mais próximo de uma solução possível, você pode entrar num loop infinito, tá? E aí, se você entrar num loop infinito, Ctrl C, tá? Para cancelar. Opa, fiz alguma besteira aí no for, deixa eu tentar ajeitar. Talvez a sua condição de término pode estar muito grande, né? Muito grande não, muito pequena, né? Pode estar muito pequena, menor que a precisão do seu computador. Não sei se eu já falei, mas a precisão do computador você sabe através de comando EPS, tá? O seu computador em específico, você digita EPS, pode até digitar, correto seria até fazer assim, né? Ele te diz qual é a precisão do seu computador, tá? Voltando lá, o nosso colega, eu falei do for. Tem alguma coisa que eu esqueci? Unique. Sim, while, né? Que eu ia falar agora. Antes de eu falar da questão de subíndices. Sei que eu acho que aqui no caso do while já tem. Certo? Isso aqui é um while, certo? O while ele é parecido com o for, funciona da mesma maneira, mas a maioria das linguagens de programação tem as duas opções de for e while. Tá? Qual a diferença assim, que eu vejo mais? Assim, em termos teóricos, não existe diferença, tá? Entre for e while, tudo que você consegue fazer com for, você consegue fazer com while. Mas em termos práticos, o while ele é mais fácil de você entrar no loop infinito com while, de você fazer besteira enquanto você está usando while. While quer dizer enquanto, tá? A tradução de while aí é fácil, né? Enquanto o i for menor ou igual a 25, passa tudo isso daqui que está dentro do escopo dele até o final, né? O end, ó. While é uma instrução que marca o início de um escopo e end termina o escopo do while, tá? Você também poderia fazer end while, tá? Se você quisesse, termina o escopo. While, end while. E aí? O que eu faço? Ó? I igual a 1, aí dou um tick, aqui vai ser a nossa variável contadora, tá? Enquanto o i for menor do que 25, isso aqui é uma condição de teste. Veja que no caso do for, o que a gente fez no for? No for, eu peguei uma variável e defini um intervalo para o qual aquela variável vale, né? Certo? Para o qual a variável percorrendo dentro daquele intervalo ou com a variável dentro daquele intervalo, faça determinada coisa. O array fun, o que ele faz? Para todos os elementos dentro de um determinado conjunto, faça uma determinada ação. Isso aí é o array fun, né? Que faz todos os elementos dentro de determinado conjunto, faça a operação X. O while não, tá? O que o while faz? Enquanto esta condição for verdadeira, tá? Enquanto este teste for verdadeiro,
continue repetindo tudo que tiver dentro daquele escopo, tá? O while é o que tem mais próximo de uma instrução chamada goTo. Vocês já ouviram falar da instrução goTo, mas a goTo é uma instrução que é abominável em programação. É o mais próximo que tem do goTo. Apesar de o goTo ter sido banido, o while não foi banido, mas é o mais próximo que a gente tem do goTo. Ele faz só um teste, e se aquele teste for verdadeiro, ele repete o que está dentro dele, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei que a variável i recebe o valor 1, né? Está armazenando o valor i. Então, o que acontece? Enquanto o valor de i for menor do que 25, ele vai repetir tudo que está aqui dentro. Veja que aqui dentro, ó, eu tenho que ter um comando que tal que i recebe i igual a i mais 1, né? Um incremento, certo? Se eu não tivesse feito isso, isso aqui já ia entrar num loop infinito, certo? Se eu não tivesse colocado essa instrução, se essa instrução fosse um comentário, certo? Isso aqui já ia entrar num loop infinito. Tá vendo qual é o perigo de usar o while? Como só tem uma condição, se aquela condição de teste não acontecer, se não tiver em algum momento o i receber o valor 26, né? Ou então receber um valor negativo, se em algum momento o i não receber um valor 26, que é maior do que 25, o oposto, né, do intervalo, o intervalo complemento, né? O complemento de 25 a menos infinito é 26 a mais infinito, né? Se não pegar nenhum, se o i não assumir em nenhum momento o valor entre 26 até infinito positivo, esse while nunca vai acabar. Certo? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, i igual a i mais 1. Eu fazendo i igual a i mais 1, ele vai repetir isso aqui o quê? 25 vezes, né? Ó. Mas nem isso é garantido, né? Porque se eu quisesse, eu poderia colocar i igual a i mais meio, né? Se eu fizer i igual a i mais meio, eu posso, não está errado. O que acontece? Esse loop aqui vai ser repetido 50 vezes, né? Se eu colocar i igual a 0,25, né? Ou 125, né? Talvez. Isso vai ser repetido que 8 vezes, né? 8 vezes 25, provavelmente, né? Enfim, a gente não tem uma garantia de quantas vezes aquilo ali vai ser executado, né? E 25 vai ser 4, 100 vezes, né? O 125 vai ser executado o quê? 200 vezes, se não estiver errado. Acho que sim, né? 100, 200 vezes. Eu espero que se eu estiver errado, isso aqui vai ser executado 200 vezes, né? Sendo que aqui no caso eu quero só fazer igual a mais um mesmo, porque eu estou percorrendo os índices porque eu estou usando. O que está sendo 25 aqui? Porque existe 25 posições na matriz 5/5, tá? Então não faz nem sentido percorrer 50 ou 100 vezes. Mas, enfim, existe, né? Você pode fazer nem isso, né? Nem o teste ele não diz quantas vezes você vai repetir e nem se você vai conseguir parar, né? Diferentemente do for, que o for ele diz, eu gosto mais do for e recomendo, se vocês tiverem que usar, usem o for, tá? Evitem usar o máximo o while, a não ser que você tenha mesmo que usar o while, porque o for te obriga a dizer assim, a pensar qual é o início e qual é o final do meu intervalo, que eu quero que determinada ação aconteça, ou quantas vezes discretas eu quero que determinada operação seja feita. O while ele não te limita a isso. Ele pode deixar você repetir a operação infinitas vezes, mas infinitas vezes, enquanto o computador estiver rodando, né, ele está rodando. Agora, o problema é que você não tem garantia de término, tá? Esse é um problema clássico da computação, tá? Não existe como é chamado o problema da parada, tá? Isso é estudado em teoria da computação, inclusive. E já foi demonstrado, inclusive, que não é possível, dado um programa qualquer, não é possível construir um programa que analise o código-fonte de outro programa e diga se aquele programa vai terminar ou não. Isso é chamado de problema da parada. Não é possível saber se um programa vai terminar. Uma das razões é por causa do while, tá? Não é possível saber se vai terminar. Por causa que você está fazendo só um teste condicional e você não tem como garantir que a condição, qualquer condição possível que você possa imaginar para um while, que ela sempre vai ocorrer. Sempre vai ocorrer o critério de parada, né? Não tem como você saber isso.
Isso já foi provado, inclusive, tá? Então, evite. Eu sei que o while é um comando poderoso, tá? Mas é fácil você fazer besteira com ele, é por isso que eu estou falando. Ele existe em todas as linguagens de programação, tá? For, while. Sendo que ainda tem isso, né? Eu já mostrei aqui na aula de hoje que existem várias maneiras de você usar a estrutura de repetição sem usar for e while, tá? Então, tipo, o que eu recomendo é que você tente usar o array fun ou tente usar aquele ponto operador, né? Que faz operação elemento-elemento. Sempre que você tentar estiver fazendo uma operação, você tem que fazer repetição. Se você não conseguir usar o array fun nem o ponto operador, aí pense em usar primeiro o quê? O for. Tá? Primeiro comando que deve vir na sua cabeça, for. Segundo, se você tentou fazer com for e não deu certo, aí while. Nesse caso aqui que eu estou fazendo um comando, olha aquela história de novo de conversão, tá? Índice to subíndice, tá? Eu não falei para vocês que eu posso acessar qualquer elemento da matriz usando só um índice, só um elemento, tá? Isso é chamado de índice. Quando só tem um elemento, a gente chama de índice. Quando tem mais de um índice, a gente chama esses outros índices de quê? De subíndices, tá? O elemento na posição 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, certo? Esse elementão grandão, esse vetor, para acessar uma matriz aí de, sei lá, 10 dimensões, certo? Esse cara aí é um subíndice. E existe um comando, inclusive do Octave, que converte índice para subíndice e de subíndice para índice, tá? Aquela história do to que eu tinha falado para vocês, é esse comando aqui, é um dos comandos mais úteis que tem, tá? Não sei porque outras linguagens de programação não tem isso. Índice to subíndice e subíndice to int. O in vai variar de 1 a 25, né? Ou seja, eu vou percorrer os 25 posições da minha matriz, né? 5/5. O primeiro argumento é qual o tamanho da matriz que eu estou percorrendo, e aí o índice que eu estou querendo converter para subíndice, que aí ele vai converter o quê? Para uma posição, vai pegar aquele elemento, um número de 1 a 25, e vai converter em 2, tá? E um elemento, no caso aqui, variando de 1 a 5, né? E o segundo, o A variando de 1 a 5, e o B variando de 1 a 5, né? De forma que eu possa acessar individualmente todos os elementos da matriz, tá? Ele vai acessar o quê? 1. Numa prática, o I é igual ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 25, né? Mas aqui esse A e B, que valores que o A e B está assumindo? Ele está assumindo o valor 1, 1, 2, aliás, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, aí depois 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, né? A gente pode até colocar aqui para imprimir, se vocês quiserem, né? Porque acho que vai ficar ruim, né? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, aí depois 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, tá? Ele está acessando na ordem columns first, né? Colunas primeiro, né? Lembra? Colunas primeiro é a maneira que ele está acessando. Tá? Então, ele está convertendo o índice para subíndice. Sendo que aqui eu ainda fiz de... Não está assim, não, né? Podia ser assim para ficar mais... Estou acessando para fazer aquela comparação que eu tinha feito antes, né? Usando force, né? A mesma coisa, ó. EAB, recebe AB menor do que 5, né? Que a gente está usando 5 aqui, né? Aí igual a I mais 1, certo? E aí ele vai fazer a operação e medir o tempo, ó. É lógico que aqui vai dar um maior, né? Porque eu estou fazendo essa operação de conversão de índice para subíndice, tá? Mas se a gente não fizer essa conversão, e nem precisava fazer ela, tá? Eu só fiz essa conversão para a gente poder discutir essa história de índice, subíndice. É um comando muito útil. Você poderia ter feito só assim, tá? BI igual a BI mais 5, BI menos 5. Também tá certo, vai dar o mesmo resultado, tá? E aqui tá lento. Engraçado. Pronto, aí agora deu rápido, né? Não, mas esse aqui é o array fun. Deu comando que eu tava fazendo com ele. Aqui. Mesmo assim tá dando lento, né? Engraçado, né? O mesmo tendo reduzido, ó, ainda assim, porque tem duas operações, né? Teoricamente, vai ser por causa disso. É o mais, de qualquer jeito, é o mais lento que tem, tá? O while, ele teoricamente é para dar a mesma coisa que o for, tá? A diferença é para ser muito pouco.
Mas, em teoria, os dois é para ser iguais. São para ser iguais, tá? Talvez o for do Octave seja mais rápido, por causa que ele não faz um teste. E, tradicionalmente, os fors, eles fazem um intervalo, só que eles também fazem um teste, né? Eu acho que o for do Octave e do MATLAB, eles não fazem teste. Eles só percorrem os elementos do intervalo, que nem o Python. O Python também faz isso. Acaba sendo que o for aparentemente é mais eficiente que o while, né? Mais um motivo, né? Para você usar for e não usar o while. A não ser que precise, tá? Né? Esse aqui é o for. Eu acabei de falar aqui, né? Ó. Certo? Isso aqui poderia ser para qualquer... E existe o sub-twin, né? Também, ó. Numa matriz 3/4, quem é o índice correspondente ao elemento 2/2, né? Eu executo, ele me disse que é o elemento 5, tá vendo? Ou então, sei lá, 2/3/1, né? Aí ele me diz também quem é o 3, né? Então, sub-twin to sub, tente manter isso na sua mente, tá? Isso aí é um bom comando para saber. É lógico que você, se você quiser, existe outro jeito de fazer isso, né? Você pode usar multiplicação e resto para você poder fazer esse mesmo cálculo, né? Mas qual é a vantagem de você usar índice e subíndice para fazer isso? É que você tem um comando otimizado do Octave do MATLAB, né? Que usa o melhor que toda função que você puder usar do Octave, né? Para realizar qualquer operação que você quiser, use, tá? Porque aquela operação já está otimizada o melhor possível, né? Segundo os programadores e desenvolvedores que implementaram esse código-fonte, né? Então, a gente viu o while, já falamos do array fun. Aí, aqui que eu estou fazendo é só um jeito de você exibir uma matriz, tá? É um dos jeitos, tá? De você exibir uma matriz, porque uma matriz, ela pode ser um elemento, pode ser um negócio gigantesco, né? E a gente está sempre trabalhando em matrizes quando a gente trabalha com Octave, né? E aí, o que eu acho é que você pode... Eu acho não. Como você tem uma matriz gigantesca, em teoria, ficaria difícil visualizar essa matriz gigantesca no formato numérico, né? Mas, se você quiser, você pode transformar isso no formato de imagem, tá? Você tem uma matriz que vocês estão olhando agora para ela, né? Que é essa matriz aí que representa os pixels da sua tela. Então, se você quiser, você pode transformar a matriz inteira, se couber dentro da sua resolução, ou então partes da sua matriz para exibir ela dentro da sua tela, né? Tudo que você precisa fazer, ó, é ter o gráfico, aquela biblioteca gráfica, né? Que eu já estou assumindo que você já carregou, né? Mas se não, aqui no caso, estou carregando a Graphics Toolkit aqui no plot. Estou pegando a matriz D, né? Que é uma matriz de zeros e uns, e estou multiplicando por 255. E se a minha matriz não tivesse entre 0 e 1, vocês poderiam normalizar, né? Os dados, você normalizaria os dados para deixar no intervalo de 0 a 1 ou de menos 1 a 1, dependendo do tipo de dados você está querendo fazer. Multiplico por 255, ou multiplico por 128, soma 20 e 128, e depois dá essa imagem show, tá? Dando image show é image show, a tradução, tá? Show é mostrar, e image, imagem, para exibir a imagem, que é uma matriz, como eu falei de falar por computador, matrizes são imagens, tá? E aqui você vai me exibir uma imagem em escala cinza, né? Se bem que aqui no caso só tem preto e branco, né? E ele vai exibir para a gente, ó, a matriz D resultante, tá? Como uma imagem. Não sei se dá para abrir um novo tab, certo? Ó. Essa matriz aqui, ó, é 0, 0, 0, 0, 0, opa, 1, né? Aí 1, 1, dá para saber, né? 1, 1, 1, 0, 1, né? Que é a matriz 5/5, né? Então, tem 4 zeros e 1, 1, 1. Aí depois tem 3 uns, 1 0 e 1. Aqui são 2 zeros, 2 uns e 1 0, né? É uma das maneiras, né, de você visualizar. Tem outras, tá? Se você quiser, tem até... Você pode até usar LUT, tá? Lookup Tables, que você pode pegar padrões de cores do arco-íris, ou então de vermelho para verde, né? E você aplicar um padrão em cima para você ver onde é que estão os valores de maior grau, né?
onde estão os valores os maiores mais significativos, onde estão os valores menos significativos, né? Você pode usar log, né, também, antes de fazer a normalização. Você que sabe, né? Aí o limite é a sua imaginação, né? Eu estou dizendo que existe essa possibilidade de você exibir uma matriz como uma imagem, né? Que aí fica mais fácil de ver o que está acontecendo, né? Em um sistema linear ou não linear que você esteja tentando resolver. Certo? Eu já falou de operadores, né? Esse aqui está falando de Python, isso aqui é outra coisa. Já falou de for, de while, de array fun. O que mais que a gente pode falar? De estudo de repetição. Eu acredito que seja isso. Assim, básico. Mas você pode também fazer, mas é bom também falar que a gente pode mexer com texto, né? Também, isso aí não vale só para dar um exemplo, né? Com texto. X igual a, por exemplo, aqui, Rafael, letra minúsculas, tá? Aqui agora o X tem o nome Rafael e eu quero transformar isso em letras maiúsculas, né? Você pode fazer um array fun, percorre todas essas posições e pega o elemento na posição, melhor colocar índice, na verdade, elemento, colocar elemento menos 32, eu acho. X, se não estiver errado. Acho que ficou certo, só que eu tenho que colocar só para exibir no formato de char. Certo? Só para vocês verem que isso aqui é possível, né? Ó, fazer operações com texto também, tá? Eu estou passando aqui um texto como argumento do array fun e estou fazendo uma operação em cima dele que pega um elemento textual e subtrai 32. Por que eu sei? Isso é mágica, professor? Não é mágica, tá? Porque eu sei que o alfabeto minúsculo e o alfabeto maiúsculo estão distantes um do outro de 32 posições, tá? Aí eu sou pegando o alfabeto minúsculo, né, Rafael, e subtraindo 32, eu obtenho a tabela ASCII no maiúsculo, né? Aí, como eu sei que isso aqui, apesar de eu ter feito uma operação numérica, eu quero exibir no formato de texto, eu converto para char, tá? Fazendo assim, char entre aspas. Isso aqui é chamado de cast, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando eu digito 8, esse 8 aqui, ele, por padrão, está em double. Mas se eu quiser, eu posso colocar o tipo, né? Desse jeito aqui, e ele vai fazer o cast desse número para um int 8, tá? Aí esse 8 aqui, ele não está mais em... Ele é do tipo int 8, tá vendo? O ones, né? Porque quando eu faço desse jeito aqui, ele está armazenando em ones, né? O 8. Aí o ones, ó, é do tipo int 8, tá vendo? Mas se eu digitar só 8, ó, aí agora o ones é do tipo double, que é o padrão do octavo, tá? Então, quando eu faço assim também, char 8, o que ele vai fazer? Opa, char 8, ele vai converter isso aqui para a tabela ASCII, né? Sendo que na tabela ASCII o char 8 provavelmente é um caractere de controle, aí aparece em vazio, como eu já tinha falado para vocês, né? Que pode acontecer. Mas nesse caso aqui, como eu estou fazendo a manipulação com texto, né? Isso aqui nem precisava, tá? Eu acho que existe o comando upper, né? Do octave, certo? Ó, upper x, que aí faz a mesma coisa que o for, né? Tá? Existe o upper x e também existe o lower, se eu não me engano, que aí deixa em minúsculo. Tá? Mas aqui eu peguei o x, converti para maiúsculo, depois converti para minúsculo de novo. Mas é só para vocês saberem, né, que dá para você fazer operações com texto, né? Texto, música, vídeo, isso, né? É sempre tudo número que o computador está operando. E você pode aplicar filtros, né, em cima deles, fazer média móvel ou qualquer outra coisa do tipo que você queira fazer. Certo. Então, isso aí eu acho que resumo, acho que já está bom, né? Para a questão de estudo de controle. Não sei, acho que eu vou dar mais, já está meio no final da aula. Eu não queria falar de estudo de controle ainda não, sabe? Ainda mais porque como a gente vai ficar um tempo sem se ver, né? Eu vou dar mais exemplos de estudo de repetição para vocês.
Vamos ver outra questão que você pode fazer. Por exemplo, ó, ampliar a cabeça de vocês, né? Ó, por letras igual de A maiúsculo. Por letras. Lembra que o texto ainda é oficialmente um número, né? Então, ó, for A, dizer de A maiúsculo até Z, de A maiúsculo até Z maiúsculo, faço o quê? Vamos fazer que ele imprima DISP, tá? O DISP quer dizer display. É um comando equivalente ao print, que tem em outras linguagens. Mas existe também o print, tá? Em Octave. Mas o mais comum as pessoas usam é DISP, que é de display. Tá? No Octave, quando você quer exibir alguma coisa. Se eu mandar só exibir as letras, né? Vai ser boring, né? Vai só mostrar as letras de A a Z, né? Tá? A, B, C, D, blá, 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 né? Mas aí, se você quiser, você pode fazer uma transformação com elas, né? De repente fazer letras mais o quê? Mais um. Letras menos A, que vai variar de 0 a 25, né? Se eu não estiver errado. Aí mais um mod de 26, né? Ver se eu consigo. Mod letras menos A mais um, mod 26, char. Aí aqui eu tenho que colocar A mais mod. Isso aqui deve dar certo. Se não tiver errado. Olha que coisa legal. Começa do B, ó. B, C, D, E, blá, 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 chega no Z, volta para o A, né? É um pouquinho mais interessante, né? Esse exemplo. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou convertendo, como eu quero fazer um shift, né? Das letras. Quando exibir o A, mostre B. Quando exibir o B, mostre C. Quando exibir mostrar o D, mostre E, e assim sucessivamente, né? E aí, quando for para exibir o Z, volta a mostrar A. Para isso, eu tenho que usar a aritmética modular, né? Então, o que eu faço? Eu primeiro pego letras menos A, vai fazer com que, em vez de, como os valores da tabela ASCII, né, não começam a partir do 1, o A maiúsculo não começa a partir do, não é o número 1, né, ou não é o número 0, eu peço letras menos A maiúsculo, né, que vai começar no 0. Aí agora eu dou shift, somando mais um. E aí eu, fazendo esse menos A, basicamente, em vez de variar de 65 até... De quanto, hein? 65 até 100 e alguma coisa? 100 não. 80, 60, 80, 85 com 90? 90, eu acho. 90. 90, 90 alguma coisa, tá? Aqui vai variar de 0 a 25. Aí eu somando mais um, vai somar de 1 a 26. Só que aplicando o mod, né? Vai variar de novo de 0 a 25, né? E aí tudo que eu tenho que fazer, agora pegar esse número de 0 a 25, somar de novo com A. Eu não subtrair A, né? Se eu subtrair A, eu tenho que somar A para poder voltar ao range, né, da tabela ASCII. E aí eu uso char para exibir aquilo no formato de caractere. Só faltou o comando DISP, né, para ser o mais correto possível. Né? DISP, e aí dá um end, que aí vai exibir, né, ó, do B até o A. Eu poderia fazer isso com qualquer valor, tá? Para ser um não, podia ser 10, né? Por exemplo. Tá? Coloquei um que era para ficar claro o que eu estava fazendo, mas pode ser 10 e aí dá certo, né? O K é a 10ª letra a partir do A, depois o L é a 10ª letra a partir do B, né? E assim vai, aí tem hora que chega no Z e começa a repetir de novo, A, B, C, D, né? E, F, G, H, I, J, né? Tá? Falando shift. Isso aqui é um... Eu sei que pode parecer besta, mas é assim que as pessoas faziam criptografia no início, tá? Acho que tem a chamada criptografia de César, que faz um negócio desse tipo. Tá? É um método de criptografia, né? Acho que vocês até viram, né? Aqui tem até um anelzinho também, acho que também faz aqui.
Então, acho que hoje em dia não existe mais isso não, né? Tinha um tal de anel descriptografou. É a tal da cifra de César, né? Hã? Cifra de César, né? Cifra de César, né? Aí eu não sei exatamente qual o shift, né, que César faz, mas é a mesma ideia. Né? É a cifra de César, né? Você pode compactar e descompactar, né? Então eu falei certo, né? Acho que só não tem um passo fixo, né? Tem um passo fixo? Acho que não, né? Depende como você quer fazer. Certo? Ó, o A vai ser mapeado para o D, o B vai ser mapeado para o E, o C vai ser mapeado para o F, né? Isso que a gente acabou de fazer. É uma forma de criptografia, né? Porque se eu tenho um texto e eu faço esse shift, né? O texto não vai fazer sentido, né? Correto? Se eu pego, por exemplo, em vez de fazer de A a Z, certo? Eu coloco aqui o Rafael, em letra maiúscula, né? E agora eu faço a mesma coisa de antes, ele vai retornar o quê? Olha o meu nome criptografado, BKPKOV, né? Tá vendo? Isso aqui é o nome Rafael criptografado. Certo? Essa mesma instrução de antes, ó. Né? Esse aqui não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo antes, né? Podia ser qualquer coisa. Mesmo você pode também percorrer, ó, for letras desse jeito, eu posso percorrer um texto qualquer, tá? Pode ser uma palavra, mas podia também colocar um texto aqui que você quer percorrer e fazer alguma análise letra a letra. Isso talvez seja um motivo, tá? Para você usar, um motivo válido para você usar for, se você quiser trabalhar com texto, tá? Porque texto, apesar desses exemplos simples que eu acabei de mostrar aqui, nem sempre é tão simples assim, tá? Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que é uma operação que é comum você ver e não é tão simples de fazer, é contar palavras num texto, tá? Como é que você conta palavras num texto? O jeito tradicional é através dos espaços, porque sempre que termina uma palavra, você tem um espaço. Mas aí o que é uma palavra? Será que D, tipo assim, casa de feijão, né? Esse D, ele constitui uma palavra, porque ele é só uma preposição, né? Na verdade, você quer contar esse D? Tudo bem. Aí, vamos dizer que você tem esse negócio, né? Eu quero fazer um contador de palavras, né? Ó. Conta igual a 0, né? E eu quero fazer for frase igual a casa de feijão. Eu não posso colocar acento aqui no meu. É o que eu quero fazer. Como é que eu conto quantas palavras tem? Aqui dá para ver claramente, né? Que tem 3 palavras. O jeito tradicional, como eu falei, é contar espaço, né? Tem uma letra e depois, seguida de um espaço, você contaria com uma palavra, tá? Só que aqui já tem um problema que a gente está vendo, né? Ó. Ou seja, se eu pego, eu vou ter que colocar if, né? Para fazer isso. Então não é uma boa ideia, não. Não queria usar estrutura de controle. Para a gente poder fazer um controlador de palavras, você vai ter que usar estrutura de controle. Não queria usar estrutura de controle, não. Mas só para discutir, certo? Eu vou mostrar, certo? Quando a gente falar de estrutura de controle. Mas, aqui, no caso, se eu for contar espaços, né, você vai ter 2, e aqui não tem espaço ó, em relação à última palavra. Então, como é que eu conto? Ah, então eu vou contar quando chegar no final da linha, né? E se o cara digitou... Aqui, se você estiver numa situação dessa, tá? Que tá esperando mais comandos, também pode apertar Ctrl C, tá? Para sair. Eu quebrei o for, sem executar ele. Você está digitando o for e viu que está digitando algum comando, né? E viu que fez besteira, você pode apertar Ctrl C, tá? Para cancelar o comando. E você pode, você já falei, você pode apertar para cima para andar no histórico, certo? Para cima e para baixo você anda no histórico de comandos, né? Que você fez no Octave, na determinada seção do Octave. E se você começar, ó, for e colocar para cima, ele vai mexer só vai andar no histórico nos comandos que tem for.
que eu fiz nessa aula de hoje. Ó. Todos os comandos que eu fiz usando for na aula de hoje. Ó. Só andando para cima e para baixo. Aí pegou o format, né, da aula anterior. Começados pela palavra for, né? Format também começa com for, né? E aí acaba que você... Mas aí você vai dizer, vou contar também quando termina chegar no final de frase, né? Mas aí tem ponto, né? Tem vírgula, né? Tem vários... Tem 3 pontos, né? Que o cara pode usar também. Aí é o que você vai fazer, né? Então não é tão trivial assim, certo? Contar palavras. Contar caracteres é fácil, né? Tem uma frase, né? Frase, casa de feijão, né? Ali no caso. Frase igual a casa de feijão. Para saber quantos caracteres tem, existe o comando length, né? Do Octave que me diz ó, o tamanho dela. Tem 14 caracteres, tá? Isso aí serve para qualquer matriz, inclusive. Aquela matriz. Você tem uma matriz mágica, B igual a Magic 5, né? Que é aquela matriz 5/5. Aí eu dou length B, né? Olha, me dá 5 não é bom não, esse aqui o length. É melhor usar no mel. No mel deu 25, correto. Né? No mel, frase 14, deu certinho. Certo? Porque tem mais de uma maneira, tá? De contar length, só que o length aparentemente está pegando sem a dimensão, né? Tem várias maneiras de você contar os elementos num vetor, numa matriz ou num texto, tá? Um deles é o length, quer dizer, length, a tradução é comprimento, tá? Em inglês, só que ele está pegando só uma dimensão. No caso aqui, como o texto só tem uma dimensão, né? Beleza. Mas se o texto tiver mais de uma dimensão, como no caso aqui da matriz, melhor você usar numel, tá? Numel quer dizer o quê? Number of elements, ou número de elementos, tá? Por isso eu gosto do numel, porque ele é parecido com o português, tá? Número de elementos, numel. Ele vai te dizer qual o total de elementos que tem numa matriz ou num texto, dependente de quantas dimensões tem, tá? Texto, som, vídeo, numel sempre serve. Se eu quiser saber o tamanho máximo em cada dimensão individual, professor, aí qual que é que eu faço? Você usa o comando size, tá? Aí o size mostra, ó, que é uma matriz 5/5. Ou se você usar size lá em cima da frase, né? Ó, aí é 1/14, né? Quer dizer que é um vetor linha com 14 caracteres, né? A frase, tá? Acho que esses aqui são os principais, tá? Size e numel. Size quer dizer tamanho, que ele vai pegar, mas ele vai pegar todas as dimensões que um conteúdo tem, tá? E numel vai pegar só o total de elementos que tem armazenados dentro de um vetor ou matriz. Esses são os principais comandos que eu acho que você precisa saber. E se você quiser, você pode fazer um contador, né? Também para isso. Aí é trivial, né? Não sei nem porque você faria um negócio desse, mas você pode, né? For casa de feijão. Não precisa nem colocar as... Já fiz errado, né? Ali. Conta 0, né? Tem 0. Casa de feijão. Aí conta igual a conta mais 1, né? Para contar quantos elementos tem ali dentro, né? E end. Aí o conta aparece 14, né? Correto? Conta igual a 0 da frase, né? Vai pegar todos os caracteres, para cada caractere vai fazer conta igual a conta mais 1. 14, né? Te dá o total de caracteres. Contar parágrafos também, né? Se bem que contar parágrafos até é fácil, tá? Contar caracteres, parágrafos é fácil. O mais difícil é quando você começa a pegar atributos, né? Quer contar só os substantivos, contar só os verbos, contar só as palavras. É mais difícil, tá? Contar só as preposições, aí já não é um programinha tão trivial de fazer, não. E lembrando que texto é um pouco mais... Tende a ser... Por isso que é uma das razões que eu falei, não sei se eu falei para vocês, que texto tende a ser mais lento, tá? Trabalhar com números tende a ser muito mais rápido do que trabalhar com texto, por causa disso, tá? Porque, eventualmente, texto não dá para você trabalhar usando... Dificilmente dá para você trabalhar usando array-fan. Até dá para usar array-fan em alguns casos, tá? Não vou dizer que nunca dá, não. Mas como às vezes você tem que fazer vários testes, e às vezes não somente um teste não dá, você tem que fazer uma outra operação dentro de uma operação para poder obter um determinado resultado que você está querendo, às vezes não dá para usar nem o array-fan, tá?
causa disso. Aí, como você não consegue usar nem o array fun, é o que acontece, acaba tendo que apelar para o for. E aí, quando você apela para o for, seu programa fica extremamente mais lento, né? Que é por isso que o tipo simbólico, que a gente ainda vai aprender, acaba sendo mais lento também, porque ele adiciona uma camada de abstração em cima dos números que são exibidos no computador. Sempre que você está trabalhando diretamente com números no seu computador, ele é rápido, tá? Por isso tem gente que gosta de pensar até o calculador como o computador como uma supercalculadora, certo? Se você pensar no computador como uma supercalculadora, faz até sentido, tá? Por causa disso. Porque sempre que você está trabalhando com os tipos naturais dele, que são o quê? Double, int, no caso do Octave, né? Ou single, né? No futuro half, você está trabalhando com um tipo de dados que ele naturalmente sabe lidar. Agora, quando você está trabalhando com um texto ou com um tipo simbólico, se você não está trabalhando com o tipo natural do computador, ele vai acabar sendo mais lento. Ele tem que adicionar uma camada de abstração em cima daqueles números, né? Ele vai ter que converter. Não adianta, sabe? Mesmo que você adicionar essa camada de abstração, ele vai ter que converter aquilo para números, né? Ele vai ter que fazer uma operação dessa daqui que a gente acabou de fazer lá com a cifra de César, né? Por fundo, está acontecendo operações aritméticas, certo? No fundo, está acontecendo uma série de operações aritméticas em cima dos dados e está produzindo um determinado resultado, né? Esse negócio de produzir fazer essas operações, traduzir essas operações de alto nível para as operações de baixo nível, acaba adicionando complexidade no seu programa e perdendo tempo, né? A gente até mesmo fez um exemplo hoje, né? Aquela história de for, while, né? Acaba perdendo tempo nessas traduções. Deixa eu ver mais algum exemplo que eu acho interessante a gente fazer. Alguém ia perguntar alguma coisa? Parece que alguém ligou e desligou o microfone. Não sei se foi impressão minha. Acho que foi só a impressão do senhor. Hã? Acho que foi só a impressão do senhor. Ah, tá. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Já falamos de texto, já falamos de frase. Eu acho que por hoje a gente pode parar, né? Já são quase 5 horas. Eu não queria entrar na estrutura de controle. Porque a gente vai. Se a gente fosse encontrar na sexta-feira, já ia começar a estrutura de controle, tá? Mas como sexta-feira é feriado, eu prefiro parar agora. Que aí na aula de quarta-feira que vem a gente rever for, tá? Eu vou preparar aquele documento que eu falei para vocês. Aí vou adicionar todos esses exemplos, vou pensar talvez mais em algum exemplo para a gente ver. A gente faz uma revisãozinha disso e aí começa a estrutura de controle. Na quarta-feira que vem a gente já começa a estrutura de controle, mas vou fazer uma revisão porque eu sei que a gente vai ficar muito tempo sem se ver. Eu vou fazer uma revisão de estrutura de controle, aí na metade ou no final da aula começa a estrutura de repetição. Fazer uma revisão de estrutura de repetição, aí depois do meio para o final da aula começa a estrutura de controle e a gente acaba na sexta-feira. Eu sei que isso aqui é um assunto meio... É importante, é um assunto que vocês não dominarem, vocês não vão conseguir fazer programa nenhum. É o principal, você saber fazer desvios no programa e saber repetir comandos no programa. Então eu vou parar a gravação e fazer a chamada.